Olá meninas, muito bom dia, sejam bem-vindas ao nosso estudo para as mulheres e hoje nós estamos falando sobre uma série muito importante, a saúde emocional da mulher à luz da palavra. Bom dia, preciosas, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia, como vocês estão? Espero que estejam bem. Segunda-feira. Espero que você esteja assim. Gente, eu já tô assim, ó, no 220. É meio difícil, mas estou desde as 5 e pouca da manhã. Já levei as meninas para tirar sangue. Já deixei elas na escola. Já tomamos café. E tô aqui agora para poder compartilhar com vocês. Meu Deus, quem aí precisa cuidar da saúde emocional? Meninas, nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Ô, gente, nós estamos aqui na segunda-feira. Talvez você está entrando aqui pela primeira vez. Não é na segunda-feira o nosso estudo, nem que eu quisesse, gente. Nosso Deus, domingo eu não consigo preparar os estudos, né? Tá por dentro, tal, tudo bonitinho. Mas hoje nosso estudo está sendo na segunda, porque amanhã eu tenho o retorno do meu joelho, meninas. Eu nunca cheguei aqui para contar para vocês, né? O que aconteceu. Mas o médico, ele vai ler o laudo direitinho. Parece que eu tive tipo um derrame, alguma coisa lá, patelar. Gente, ou seja, ele vai falar em português para mim, né? Grau 3, ou seja, aí na sexta-feira a secretária me ligou dizendo, olha, terça-feira ele precisa te ver. Falei, meu Deus, é o dia do meu estudo, a hora do meu estudo. Só que, como a gente parou bem no meio de uma ministração, eu não tinha acabado e aí começado o outro, senão, né, a gente até cancelaria alguma coisa assim. Eu falei, eu não posso cancelar. Então, bora fazer hoje, né? O estudo já estava pronto mesmo. Então, nós vamos fazer hoje. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Manda essa live para as amigas, porque, gente, falar sobre saúde emocional é algo muito importante. A nossa live da semana passada foi algo, assim, espetacular. E eu sempre digo, se você não cuida da sua saúde emocional hoje, amanhã você vai estar gastando todos os seus recursos para poder estar... Gente, vocês estão me ouvindo? Meu fone está ligando e desligando. Espero que sim. E se você não controla as suas emoções te controlarão, né? Então isso é muito sério. E eu amo falar sobre saúde emocional. Por quê? Porque eu sou fruto dela. Eu não me esqueço o dia que eu iniciei as minhas aulas. É até um pequeno testemunho, sabe, meninas? Quando eu fiz... deixa eu pensar, quando foi? 2019, 2020, mais ou menos. Eu lembro que... Acho que foi 2019. Eu já tinha terminado a faculdade e eu decidi que eu não poderia parar de estudar, né? Não poderia. E aí eu lembro que eu fiquei assim... Sabe quando você fica impulsionada a fazer algo? Eu falei, meu Deus, sou pastora de igreja, trabalho na área de ensino da igreja, trabalho com mulheres. O que eu vou fazer, né? O que eu vou estudar? Psicologia era fora de cogitação, até o dia de hoje. Eu não tenho condições de estar dentro de uma sala de aula toda noite, né? E ainda não tenho curso de psicologia online. E eu falava, meu Deus, eu preciso estudar. Eu lembro que eu fui na faculdade. E eu cheguei lá e procurei uma das tutoras e eu disse, olha, eu preciso voltar a estudar, mas eu não sei o que eu faço. E aí ela disse assim pra mim, eu tinha acabado pedagogia e tinha ficado um tempo sem estudar. E ela falou assim, com o que você trabalha? Eu falei, olha, eu sou pastora, sou palestrante, cuido de mulheres. Ela falou, eu tenho um curso para você. Foi quando ela me apresentou um MBA de coaching e mentoring em gestão de pessoas.
Gente, por isso que eu nem uso essa palavra coach, porque ela é tão queimada, mas é tipo assim, a gente não precisa provar nada pra ninguém, né? Eu acredito que não é o título que faz a pessoa, é a pessoa que faz o título, né? Então, mas as pessoas se assustam, mas não é, quando eu fiz, foi um MBA de coach, foi 2 anos estudando, e eu falei, Jesus, eu não tenho condições de pagar um MBA, né? Mas aí Deus, encurtando a história aqui, Deus abriu as portas e eu pude estudar o MBA, né? De Coaching, Mentoring, Gestão de Pessoas, aí nesses 2 anos. Só que teve uma matéria que foi de PNL, Programação Neurolinguística, dentro de uma aula sobre inteligência emocional, porque gestão de pessoas, né, tá relacionada a empresas, a equipes e tal. E eu lembro que eu falei que eu me apaixonei, né, por essa área comportamental, pelas emoções, como que o ser humano funciona, como que o nosso corpo, como que as nossas emoções respondem às adversidades. Aí eu me aprofundei. E aí eu resolvi fazer um curso não, uma pós-graduação. Tava concluindo já o MBA, tomei bomba no TCC, mas aí quem conhece meus testemunhos aí sabe, né, essa dificuldade minha no estudo. E foi eu estava já concluindo o MBA, já estava terminando aí, né, os 2 anos. E aí eu resolvi fazer uma pós-graduação em programação neurolinguística, que seria aí uns 8 a 12 meses de pós-graduação. E eu lembro que eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que maravilha, eu vou poder ajudar muitas mulheres, eu vou poder isso, poder aquilo. Não sabia eu que Deus estava me colocando dentro de um consultório para tratar a mim. Era aquela questão assim, eu seria minha própria paciente? Meninas, foi uma das fases mais difíceis da minha vida, mais difícil da minha vida. Aonde as minhas emoções, elas foram assim, afloradas, aonde as minhas provações, tentações, elas foram no mais alto nível. E era como se Deus falasse assim, hoje, por isso que eu falo com tanta convicção, que as experiências, aquilo que a gente vive, é que nos dá autoridade para acessar lugares, para ministrar, que senão a gente só está passando informação. Então, era como se Deus estivesse falando assim, você vai cuidar das emoções das pessoas, você vai trabalhar no comportamento das pessoas, então eu vou te dar uma aula. Eu vou te dar uma aula. Então, eu vivi na pele as coisas que eu ensino aqui, até hoje, né? Porque lembra que eu falei na outra live? Nós somos a continuação, nós somos uma construção até o dia que Jesus vier nos buscar. Mas a experiência, ela foi assim, na pele, né? O que eu ensino, o que eu transmito aqui para vocês. Eu lembro que eu vivia situações e eu tinha prazos, né? Eu tinha prazo, eu não podia trancar a pós-graduação. Eu tinha prazos para entregar provas, para entregar os trabalhos. E eu vivia as situações e quando eu acessava as aulas, era literalmente o que eu estava vivendo. Como lidar com aquela situação que eu estava vivendo. Então, meninas, foi algo assim muito tremendo. Então, eu amo essa área. Então, não é só informação que a gente compartilha. Então, quando você escuta falar, é fácil você falar, não sabe o que eu estou vivendo. Ô, filha, tu também não sabe o que eu vivi. Né? São questões, nem tudo é testemunho. Presta atenção, testemunho. Nem tudo que você vive nos bastidores é para trazer a público, né? Porque nem todo testemunho vai edificar. Edifica a sua vida, mas nem sempre edifica a vida dos outros, né? Então, tu tem o seu tempo. Então, também tu não sabe as coisas que eu vivi e passei, né? E quem cresceu, né, fui eu, nem todas precisam vir aqui, mas enfim, 8h10. Gente, se eu contei esse testemunho aqui, é para alguém aí que tá me ouvindo, entendeu? Então não desista de você, não desista, não sei, talvez de estudar, de crescer, mas tá aí o compartilhar de onde que vem tanta convicção daquilo que eu falo, além de ter a palavra. Então, enfim, foi uma experiência incrível. E aí hoje eu consigo, né,
mediante as situações e aplicando aquilo que a gente vai aprendendo. Vamos orar, meu Deus do céu. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos dá nesta manhã, de ouvir a tua palavra, de aprender sobre a nossa saúde emocional. Um sistema tão incrível que o Senhor criou dentro de nós. Senhor, que o Senhor nos deu governo e autoridade. Paizinho querido, nos ensina a compreender, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a tua vontade. Ensina-nos a submeter as nossas emoções, os nossos sentimentos ao governo do teu Espírito. Que aonde esta palavra chegar, olhos espirituais venham ser abertos, emoções venham ser curadas, feridas venham ser fechadas. Paizinho querido, em nome de Jesus, alcança os corações, prepare os corações para estar ouvindo mais da tua palavra aqui nesta manhã. É o que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, preciosas. Amém. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Gente, hoje, não sei explicar. Hoje, mas você sabe o que é? Eu acordei pensando em Deus. Não é que eu não acordo pensando em Deus, gente. Claro que a gente, né, acorda ali, vai e tal. E aí depois que a gente vai parar. Não, sabe quando você abre os olhos? E eu mencionei palavras ao Senhor, assim, hoje. Mas hoje eu tô daquele jeito. Eita glória! Meninas, semana passada nós terminamos com a frase, e eu disse que nós iríamos retomar a partir desta frase. Eu sou o resultado daquilo que eu cultivo na minha mente. Eu sou o resultado daquilo que eu cultivo em minha mente. É tão interessante, porque se você pegar Gênesis e pegar a criação do mundo, você vai ver que Deus, ele libera uma palavra sobre o homem. Ele diz para o homem o seguinte: governe. Governe. Né? Governe sobre os peixes do mar, governe sobre os animais, governe. Então Deus, ele deu a autoridade ao homem de governar. Quando o pecado veio, né, quando a serpente enganou Eva, quando ele a seduziu, né, quando o pecado ele veio sobre as nossas vidas, nós perdemos este domínio de governo, de ter o governo sobre todas as coisas, né? Sobre as coisas que o Senhor nos deu aqui nessa terra para governar. E quando o Senhor mandou Jesus, ele estava literalmente restaurando toda essa aliança que ele tinha feito com os homens, né? Toda essa aliança que ele tinha feito com nós, de governo, de imagem, porque semelhança, isso aí já é um outro ponto, né? Só abrindo um parênteses aqui, semelhança, a gente só obtém semelhança a partir de uma intimidade, né? Por isso que a psicologia diz que a gente se torna parecido, né? Semelhante com o nosso meio, com quem nós caminhamos. Então, não tem como se tornar semelhante de Deus, né? Semelhante à trindade do nosso Senhor, sem ter um relacionamento. Então, você vê que o versículo começa falando, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e aí logo após vai falar o quê? Façamos o homem a nossa imagem. Ali no início da criação foi feita a imagem, porque a semelhança, ela é desenvolvida. Então, quando Jesus ele veio, pagou um preço incrível, gente, valorize o sacrifício na cruz do Senhor, valorize a sua salvação. Eu fico assim, né, chocada como que pessoas, elas simplesmente barganham a salvação, sabe? Como não levam a sério essa questão de eu sou salva, eu quero manter meu nome no livro da vida. Porque Jesus, ele pagou um preço tão grande para eu e você ter o acesso de tudo aquilo que foi feito na criação, mas que foi roubado pelo pecado, que foi roubado pela queda do homem. Então Jesus veio para restaurar. E nesse restaurar também está o governo de todas as coisas. O governo. Mas uma das armas que Satanás mais usa hoje é fazer com que o que pertence ao homem seja a maior arma contra o homem. Uau, entendeu? Satanás hoje, ele faz literalmente, meninas, literalmente, que o que foi criado para o homem seja uma arma contra o próprio homem, né? Uma arma contra o próprio homem.
Então, o que acontece? Só um minuto. Minha filha, 42 anos. Você jura que quando eu terminar essa live eu vou lembrar do que eu falei? Né? Então, e o governo é uma dessas questões. Então, tudo aquilo que era para nós passarmos a ter governo, tem governado as nossas vidas. É uma forma, é uma maneira de Satanás afrontar a Deus. Olha, eu vou ferir a sua criação, porque ferindo a sua criação eu firo você, né? Eu firo o Senhor. Então, tudo aquilo que era pra gente ter o governo, hoje o homem é governado pelas suas emoções, pelos prazeres da carne, pelas suas vontades, pelo seu querer, enfim, é impressionante. Então, eu sou o resultado daquilo que cultivo na minha mente. Tanto que o que diz Provérbios, capítulo 23, verso 7, na parte B do versículo. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, não importa quanto tempo você tem de igreja. Não importa quanto tempo que você conhece ao Senhor, de que família você veio, se você teve uma boa educação, não importa se as suas crenças internas, o que foi estabelecido como verdade. Lembra como é que se constrói uma informação, uma verdade? Se você não estava aqui na live passada, volta lá e assista, tá bom? Tá lá no YouTube e tem aqui também no Instagram. Se as suas crenças internas elas não estiverem alinhadas com a palavra, você refletirá o que mantém dentro de você há anos. Então, nada entra e nada sai. Você pode ir para 1001 congresso de mulheres, igual nós teremos o nosso essa semana, ansiosa, meninas do céu. Tô ansiosa, porque Deus tem liberado aí umas palavras, meu Deus, tô ansiosa. Então, você pode ir para congressos de mulheres, você pode fazer workshop, saúde emocional da pastora Érica, você pode ler bons livros, você pode fazer o que você quiser. Mas, se você acredita que você é essa miserável, que você tem essa vida miserável, que você não tem sorte, que ninguém te ama, e papapá, minha filha, nada adianta, nada adianta. Por isso que a palavra do Senhor diz que a primeira renovação começa aonde? Cadê as meninas aqui dos estudos bíblicos? Onde que começa a sua primeira renovação? Na cachola. Na sua cachola. A renovação da nossa mente. Para quê? Não é isso que diz a palavra? Para quê? Eu amo essas preposições. Para quê? Para que você possa experimentar qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, ou seja, não aceita a forma deste mundo. E tá cheio de gente. Ontem meu marido levou uma palavra tremenda na igreja a respeito disso. Não se conformeis, ou seja, não tome forma deste mundo, mas renovação da vossa mente, renovai a vossa mente. Para quê? Então tem um monte de mulher que tá aqui me ouvindo, homens que quer viver a vontade de Deus que é perfeita, quer viver a vontade de Deus que é boa, quer viver que a vontade de Deus é agradável, mas tem se conformado com o mundo e não tem renovado a sua mente. Impossível. Não sei se essa era a notícia que você queria hoje. Impossível. Não tem como viver a vontade de Deus sem passar por uma renovação da vossa mente. Não tem. E a renovação da nossa mente é uma desintoxicação da nossa alma. Desintoxicação. E aí eu te falo para voltar lá nos estudos bíblicos sobre libertação. E você vai ver como que se faz essa desintoxicação, porque hoje esse não é a mensagem, tá bom? Então, a desintoxicação, essa é a transformação, é literalmente mudar os pensamentos. Aquilo que você achava que era bacana, não é bacana. Aquilo que você achava que era legal, não é legal. Aquilo que Isaías, né, sempre diz, ai daquele que diz que chama o mal de bem, o bem de mal, o doce de amargo, o amargo de doce, ai daquele. Pois é, essa é a transformação.
Toda essa mentalidade sua mundana dessa terra tem que ser substituída pela verdade da palavra. Pela verdade, transformação da vossa mente. Porque senão tu vai ficar dentro da igreja e refletindo todas essas crenças absurdas que você tem dentro de você. Então, como eu disse, o versículo é: eu sou o resultado daquilo que cultivo na minha mente. Então, meninas, como andam as suas emoções? O que é que tem regido elas? Do que você tem se alimentado? Porque o que você está cultivando dentro de você é o que está regendo a sua vida, está regendo o seu comportamento. Você se comporta exatamente de acordo com aquilo que você está cultivando dentro de você. Vocês lembram que na live passada, né, na primeira parte, o que eu disse? Não existe, quando eu vi eu já tinha falado. Então, nossa menina, quando eu vi, eu já tinha feito. Não existe isso. Aquilo é o resultado de algo que já estava formigando. Ninguém surta à toa. O surtar é um gatilho de algo que está sendo cultivado dentro daquela pessoa e que precisou de uma coisa pequenininha, não precisa ser grande não, de uma coisa pequenininha que veio e fez essa pessoa surtar. Então, o que você está cultivando dentro de você é o que está regendo a sua vida, é o que está regendo o seu comportamento. Quando nós não governamos as nossas emoções, nós somos governadas, preste atenção, por todas as situações mal resolvidas causadas pelas emoções. Eu vou repetir, preste atenção que eu vou explicar. Quando eu e você não controlamos as nossas emoções, tá? Eu serei governada por todas as situações mal resolvidas que foram causadas por essas emoções. Por exemplo, eu tenho ódio e raiva de uma pessoa. Beleza? Beleza. Quando eu não controlo esta raiva, quando eu não controlo esse ódio, eu passo a ser governada pela situação que foi mal resolvida que causou o ódio em mim. Ou seja, se eu vejo aquela pessoa, aquela emoção tá me governando, e pior que isso é levado para fora daquela situação. Eu começo a ser ríspida com as pessoas que estão ao meu lado, que não tem nada a ver com a pessoa que me causou, né? Nada a ver. Então, eu passo a ser ríspida com as pessoas que estão ao meu lado. Eu passo a ser ríspida com as pessoas que estão no meu caminho. Ou seja, eu passo a ser governada por aquela má situação. Olha só, eu tive um problema com uma pessoa. Tá seguindo meu pensamento? Eu tive um problema com uma pessoa. E aquele problema com aquela pessoa está fazendo com que eu tenha problemas com várias pessoas. Que eu veja situações com várias pessoas. Então, quando eu não governo as minhas emoções, que é o resultado só de uma pessoa, eu passo a ser governada por todas as situações mal resolvidas que foram causadas por ela. Aquela situação está me governando em todo o meu ambiente, está me governando em todos os meus relacionamentos, em todos o meu comportamento na sociedade, no meu meio, na igreja, por causa de Agora você entende por que nós cruzamos pessoas no nosso caminho, você que é pastora, líder, ou você que é ativa na igreja, você encontra uma pessoa, por exemplo, que passou por uma traição, por uma decepção, e aí ela tá ali naquele meio, tá dentro daquela igreja, só que tem que ela não confia em ninguém, ela não se abre, ela não conversa com ninguém, ela não vai em nenhuma programação extra, né, da igreja, onde tenha comunhão, ou seja, por causa de uma situação, está governando a vida dela inteira, por causa de uma situação. Deu para compreender? Então, olha só, você já imaginou, menina, ser governada por diferentes situações criadas pelas nossas emoções?
Você já imaginou? Porque eu estou falando de uma situação. Agora preste atenção. Como que uma pessoa que não trata as emoções, ela vira uma bomba relógio? Porque eu estou falando de uma situação. Ela viveu uma traição, uma decepção. Aí vamos pegar uma pessoa que ela viveu decepção com igreja. Pum, guardou. Aí ela começa a ser governada. Aí ela teve uma separação, viveu uma traição. Pum, ela guarda. Aí ela foi e recebeu um diagnóstico de enfermidade, ela guarda. Ou seja, vai guardando, vai guardando. É uma bomba relógio, é por isso que a pessoa surta, porque isso só precisa de um gatilho. Então, você já imaginou ser governada por diferentes situações criadas pelas suas emoções? Você já imaginou? Porque o que acontece é que eu e você passamos, em nome de Jesus, está repreendido, Senhor, mas a pessoa passa a se tornar escrava de cada sentimento que ela tem, que foram geradas pelas situações que ela viveu. Ela se torna uma escrava. Então, um dia ela tá lá em cima, outro dia ela tá lá embaixo, outro dia ela tá pra esquerda, outro dia ela tá pra direita. Tem dia que ela até o cântico dos passarinhos está perturbando ela. Tadinho, os passarinhos não tem nada a ver com isso, né? Então, você se torna escrava de cada sentimento que você tem. Escrava da mágoa, escrava do rancor, escrava do medo. Sentimentos que estão se alojando dentro de mulheres. E o pior, estão personalizando essas emoções. Personalizando. Por quê? Agora presta atenção, eu falei, se tu tá trabalhando, se você tá ocupada, depois tu vai entrar no YouTube e vai assistir essa mensagem de novo e anotar. Pastora, personalizar emoções? Gente, eu nem sei se existe essa técnica, tá? Isso aí eu nem sei se tem na psicologia, tem nada, mas é aquilo, eu vou escrevendo, o Senhor vai me dando e nós vamos escrevendo. E se é algo novo, então vai ser algo novo. Personalizar emoções, sim. Sabe como que a gente personaliza uma emoção? A gente passa a acreditar que nós somos aquele conflito. Ao invés de, cara, eu não aceito isso, eu não sou essa mulher. Tá a família toda falando, gente, você tá difícil, você só anda triste, você só anda aquilo. Ao invés dela, Senhor, eu não sou essa pessoa. Meu Deus, me mostra, Raí. Senhor, eu não sou. Me ajuda a perdoar. Senhor, me ajuda. Ou seja, que aí tem toda, né? Como que a gente vai atrás disso? O que ela passa? Ela passa a acreditar. De tantas pessoas e falando, nossa, você é muito magoada, você é uma mulher muito rancorosa. Nossa, você é uma mulher muito mal amada. Você é uma mulher muito triste. Você é uma mulher muito isso. Ela passa a acreditar que ela é. Gente, quando uma mulher acessa esse lugar, para ela sair dali. Para ela sair dali. Meu Deus do céu. Ela passa a acreditar que ela é os seus conflitos. Eu sou difícil mesmo. Eu sou esse tipo de mulher. E aí, quanto mais situações acontecem, mais ela confirma essa verdade dentro dela, tá vendo? Eu tô falando, nada dá certo pra mim, eu não tô falando, então elas tomam forma. Então, meninas, presta atenção. Pastora, como é que eu mudo isso, né? Como que eu saio deste lugar? Como que eu saio, como eu me movo deste lugar? Presta atenção. Provérbios, capítulo 27. Tá? Vamos para a palavra. Claro que, gente, foi o Senhor que nos criou. Esse aqui é o manual de sobrevivência humana. Você acha que ele não deixaria algo para nós? De como nos livrar dessa prisão, dessa escravidão. Perdão aí, meninas. Escravidão que Satanás permite, né? Faz com que as nossas emoções venham nos colocar. Olha só. Provérbios 27, verso 19, diz o seguinte: como na água, cadê meu Deus? Como na água o rosto,
como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Preste atenção. Olha que pérola. Olha que pérola. Assim não, né? Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Vou te explicar. Viaja comigo. Vamos lá, não é na maionese, não. Viaja comigo. Imagine você diante de uma água bem cristalina. Igual Arraial do Cabo, gente. Pensa numa água cristalina. Mas o sangue de Jesus tem poder naquela água. Meninas do Rio de Janeiro, amo vocês. Lugar maravilhoso, mas o sangue de Jesus tem poder. Pensa numa água gelada, gelada, gelada. Santo Deus. Enfim. Então imagine você de frente para uma água bem cristalina. Bem cristalina. Quando você chega bem pertinho daquela água e você olha para baixo, o que você vai ver? O reflexo do quê? Do seu rosto. Não é? Então, quando você chega diante de uma água bem cristalina, e aí você chega bem pertinho, aí o que você vai ver ali? O reflexo do seu rosto. Então, a Bíblia está dizendo assim, como o rosto corresponde ao rosto, né? Tá aqui, ó. Como na água, o rosto corresponde ao rosto. Ou seja, quando eu olho para uma água cristalina, eu vejo ali o reflexo do meu rosto. Então, como o rosto corresponde ao rosto, segundo a palavra, a mesma relação acontecerá com o seu coração. Então, olha só para você ver como que nós tomamos forma, personalizamos as nossas emoções. Quando a Bíblia está falando de coração, está falando do que, menina? Que eu expliquei semana passada. Está falando de pensamentos, está falando de sentimentos, está falando de emoções. Todas as vezes que a Bíblia fala a respeito do coração, está falando é da mente do homem. Então a palavra do Senhor está dizendo assim, olha, como o rosto corresponde ao rosto, ou seja, quando eu olho para a água, o reflexo que eu vejo naquela água é o meu rosto, assim o coração com o coração. Ou seja, então, os meus pensamentos, as minhas emoções, as nossas intenções, do lado de fora, equivalem a quem você manifesta por dentro. Porque o meu coração está sendo o reflexo do meu coração. É como se eu tivesse de frente para uma água. Gente, vocês estão me seguindo? Assim como eu tô de frente para uma água, e aí eu vejo ali o reflexo do meu rosto, a Bíblia está falando que eu também tenho o reflexo do meu coração. Ou seja, o que eu estou vendo pelo lado de fora, meu Deus, isso aqui é muito forte. Isso aqui não tem na psicologia, meninas. Não tem. Então, como eu estou vendo por fora, o que é por fora? As suas emoções, o seu comportamento, as suas intenções, as suas ações estão equivalendo ao reflexo do seu coração. Agora você tá me entendendo como que não tem como fugir da responsabilidade? Ah, menina, quando eu vi, eu já tinha falado, boba. Ah, quando eu vi, eu já tinha feito. Ah, minha filha, não, eu sou super controlada, mas naquela hora eu perdi o controle. Não, filha, não. É Bíblia. O coração corresponde ao coração. Então, todas as nossas atitudes, todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações estão refletindo, estão manifestando, estão sendo o reflexo daquilo que está por dentro. Por mais que nós tentamos esconder, uma hora a gente revela quem a gente é. Só pisar no nosso calo, é só ter uma situação, sabe aquelas coisas assim? Gente, eu não imaginava que fulano era assim. Nossa, eu não imaginava que ciclano era daquele jeito. Meninas, dê tempo ao tempo. Por mais que nós tentamos esconder, né? Vai vir à tona. Por quê? O reflexo não nega a sua origem. Escreve isso. O reflexo não
nega a sua origem. Quando você vai chegar de frente para aquela água cristalina ali e você vai abaixar a sua cabeça, vai aparecer o rosto de um elefante? Não. Quando você agacha ali, na hora que você olhar, vai aparecer o rosto de um macaco? Não vai, menina. Vai aparecer o rosto de um tigre? Não vai. Vai aparecer o quê? O teu rosto. Então, o reflexo não nega a origem. Agora você entende por que Satanás ele tem tanta sede de nos tocar? Para que Deus tenha descrédito para o ímpio, para o incrédulo. Por isso que o nosso testemunho é a mensagem do evangelho mais poderosa que nós temos. Porque o reflexo não nega a origem. Então, quanto mais mau testemunho nós damos, quanto mais o crente envergonha o evangelho, mais descrédito Deus tem. Eu ser crente, olha o que os crentes fazem. Deus, olha que... Vocês estão entendendo agora por quê? Meu Deus, isso aqui é muito... Meu Pai do céu, tem misericórdia de nós, Jesus, tem misericórdia de nós. Porque o reflexo não nega a sua origem. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos o reflexo de Deus aqui neste lugar. Meu Pai amado, que coisa linda. Nós somos o reflexo. Então, Satanás, ele quer atacar esse reflexo. Para quê? Para que a origem seja negada, que é o Senhor. Uau! Fechando a parênteses aqui da evangelização que nós tivemos aqui por uns segundos. Então, porque o reflexo não nega a sua origem. Gente, presta atenção no que eu estou conversando aqui com vocês. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que tem hora que você vai gritar, que você vai extrapolar, que você vai urrar, que você... Não. Calma, que esse estudo vai chegar. Nós vamos falar sobre o autocontrole. Nós vamos falar sobre isso. Calma, não é sobre isso que nós estamos falando. Nossa, então a pastora, eu tenho que ser uma mulher perfeita. Nossa, eu tenho que ser donzela. Não, aqui nós estamos falando sobre controle de emoções. Mas a Bíblia não está dizendo que você ficar com raiva está errado. A Bíblia não está dizendo que na hora de você manifestar aversão está errado. Mas tem os momentos certos delas serem manifestadas. E nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas, tá bom? Mas eu precisava entrar parênteses, porque senão aquelas vítimas, sabe, as vitimistas, na hora que elas ouvirem essa fala minha, elas vêm aqui nesse xizinho aqui, ó, e puf, desliga porque não quer mais ouvir. Ah, essa mulher tá falando, é impossível. Então calma, gente, calma. Nós estamos aqui para aprender, todo mundo junto. Hoje nós estamos falando sobre controle das emoções. Nós não estamos negando emoções. Uau, presta atenção. Nós não estamos negando emoções. E nós não estamos dizendo que uma emoção é certa e a outra é errada. Nós não estamos dizendo que ficar irada, brava é errado. Nós estamos falando sobre controlar e não sobre negar. Tá bom? Então não saia daqui. Você que está se sentindo ofendida porque você é a rainha de rodar a baiana, você é a rainha da barraqueira, não se ofenda. Calma, menina. Nós vamos ajudar você a colocar as suas emoções em ordem e ser barraqueira na hora certa. Porque não tem problema ser barraqueira, vai ter que ser na hora certa, tá bom? Então, não saia daqui ofendida. Espera aí. Então, meninas, nós estamos falando hoje sobre controle de emoções e não sobre negar emoções. Então, o reflexo não nega a sua origem. Não nega. Não nega. Então, vamos para perfis. Vamos para perfis. Se você manifesta raiva, você é uma mulher raivosa, né? Se você manifesta uma mulher constantemente triste, você é uma mulher triste. Se você manifesta rancor, você é uma mulher rancorosa. Porque o reflexo não nega a sua origem. Os frutos, os nossos frutos estão refletindo o que está muito bem guardado dentro de nós. Muito bem guardado dentro de nós. Então, as nossas emoções refletem exatamente os conflitos internos que nós temos e que são mal resolvidos. Eu falei que essa live de hoje ia ser uma pérola, né? E manda para todas as suas amigas, todas as mulheres da sua vida que precisam ouvir.
Isso é sério, isso é libertação, gente. Isso é libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a gente também precisa conhecer a nós mesmas para que a gente possa aplicar a verdade, para receber a libertação que a gente tanto almeja. Então, as nossas emoções refletem exatamente os conflitos internos mal resolvidos dentro de nós. E aí vem a pergunta de ouro. Meu Deus, 20 minutos, não vou dar conta, não vamos dar conta. Porque eu tenho que entrar nos outros tópicos, né? Senão, é aquilo que eu te falei. As mulheres vão ficar aqui ofendidas, falando, não, isso aí é impossível de viver. Não tem nada impossível de viver, tá bom? É porque nós temos, as emoções têm vários tópicos, meninas, pra gente conversar. Então, vamos lá, que eu vou terminar aqui ainda. A pergunta é, beleza, pastora, eu sou reflexo da minha origem, né? As minhas atitudes, quer dizer, o meu comportamento, a maneira como eu lido com as coisas, né? Eu sou reflexo da minha origem. A minha pergunta é possível eu mudar o íntimo da minha essência? É possível, gente, eu tenho uma aula só sobre isso no meu curso Mulheres Emocionalmente Saudáveis, com apostila e tudo para você. É possível? É possível eu mudar o íntimo da minha essência? A resposta é sim. Temos. E eu vou te mostrar como. Tá bom? Vamos lá? Pois é, preste atenção. Vamos voltar àquela imagem da água cristalina, lá dos Arraial do Cabo. Daquela água gelada. Então, não, menina, não sinto falta de entrar naquela água. Vamos voltar para aquela cena. Você tá ali, observando a sua imagem naquela água. Você tá vendo ali naquela água que não está mostrando a imagem de um elefante, de um macaco. Você tem certeza, não tem dúvidas quando você tá olhando aquela água que você fala, meu Deus, olha como é que meu cabelo tá. Acabei de sair da água. Eita, que meu cabelo tá terrível. Você se vê ali. Você não tem dúvidas de que você é. Mas, menina, aquilo ali somente é a sua imagem. Olha onde eu vou chegar. Aquilo ali é só sua imagem. Aquilo ali não é você. O reflexo que você tá vendo ali é a imagem sua. Aquele reflexo não é você de carne e osso. Isso quer dizer que o que você está manifestando é o reflexo do seu coração. Então você pode mudar a essência do seu coração. Por isso que o apóstolo Paulo, ele insistia com as pessoas dizendo o quê? Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine o homem a si mesmo. Porque o reflexo, eu tenho como mudar. Eu não tenho como mudar eu. Quer dizer, eu tenho como mudar algumas características minhas. Igual, vocês estão acompanhando aí o meu processo que eu fiz de imagem visual, né, de coloração. Eu vou estar aí fazendo as mudanças no cabelo, né, para não ficar com cara de tão pálida. Meus batons aí já estão, né, ganhando vida, cor. Você pode mudar algumas características. Hoje as pessoas, elas estão fazendo cirurgias plásticas, mudando o rosto, mudando tudo, estão fazendo loucura. Mas no final das contas, você não tem como mudar você, tirar um braço, colocar outro braço. Eu sou morena, eu vou colocar um braço branco, eu vou colocar um rosto mais fino, mais gordinho. Não, né? Você tem como mudar o reflexo, mas você não tem como mudar você. Então, se você quer mudar o seu reflexo, você vai precisar mudar a essência do coração. E o apóstolo Paulo, ele já vai assim, ó, sabe? Direto e taxativo. Porque eu sei que você ia falar assim, você achou que eu ia espiritualizar? Passar responsabilidade para Deus? Não, menina, olha, vai para o culto de libertação, vai para o culto das campanhas, chega lá que Deus vai mudar a sua essência. Não, tu tem responsabilidade nisso também.
Toda ação gera uma reação do céu. Nós falamos sobre isso. Toda. Minha filha, Deus trabalha em nosso favor, mas Deus não trabalha com preguiçoso, com preguiçosa. O apóstolo Paulo está dizendo o quê? Examine o homem a si mesmo. Examine. Eu preciso me examinar. Eu preciso olhar para dentro de mim para me permitir que Deus acesse áreas na minha vida. Eu pedi ao Senhor para tratar áreas na minha vida. Como que eu vou tratar áreas que eu não conheço? Eu preciso ser responsável pelo que entra em mim e pelo que sai. O seu coração é o seu depósito. Você quer mudar o reflexo? Muda o que você está alimentando no seu coração. O seu coração é o seu depósito. Olha, fisiologicamente, olha que fantástico. O coração é um órgão vital. Você sabe disso. É o coração que bombeia sangue para todos os outros órgãos, né? Todos. Então, assim também é o coração em nossas vidas emocionais. Se ele não estiver bem, todo o seu corpo adoece. Todo o seu corpo adoece. Tanto que tem um ditado, né? Quando a mente adoece, o corpo padece. É literalmente isso. É literalmente isso, né? Então, quando o seu corpo adoece, a sua mente adoece, o seu corpo padece. Então, se o seu coração não estiver bem, assim é o nosso coração em nossas vidas emocionais. Se ele não estiver bem, todo o seu corpo vai adoecer. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que permitimos alojar em nosso coração. E como, pastora? Eu sou assolada por esse problema o tempo todo. Eu tenho que lidar com essa pessoa todo o tempo. Eu tenho que ver essa pessoa. Eu não consigo sair dessa situação porque, né, como terapeuta, a gente, quando está numa sessão, a gente fala o quê? A pessoa ela precisa perder o ponto de contato com aquilo que está trazendo sofrimento, até ela ser curada. Mas e quando não tem como? Né? E quando a pessoa tem que lidar com aquilo todo o tempo? E aí? Olha só. Você consegue conviver com mau hálito? Terrível, né? Meu Deus do céu. Gente, com CC, pelo amor de Deus. Se tem um trem que fede mais, é CC. Você consegue? Você consegue viver em casa suja? Tem gente que consegue, né? Que se acostuma. Vocês estão vendo como que funciona essa questão das emoções? A pessoa se acostuma. Lembra que nós falamos na outra aula sobre as emoções viciantes? Quem usou esse primeiro termo foi Paulo Vieira. Foi o Paulo Vieira que usou esse primeiro termo sobre emoções viciantes. Agora você está entendendo? Pessoas que conseguem conviver com casa suja. Tem os acumuladores. Enfim, mas vamos falar de uma forma geral. Você consegue com CC, com mau hálito, casa suja. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós somos tão cuidadosas, eu pelo menos sou, com a nossa higiene pessoal, tão cuidadosa. Você escova os dentes, principalmente depois que eu fiz clareamento, tomo café, vou lá e escovo os dentes. O tempo todo que tá comendo alguma coisa, você tá escovando os dentes. Então, nós somos tão cuidadosas com a nossa higiene pessoal, né? De tomar um banho, de passar desodorante, de escovar os dentes, de estar ali organizando a nossa casa. Mas nós somos péssimas com a nossa higiene mental. Era onde nós deveríamos ter mais dedicação e responsabilidade em ter uma higiene mental. Pastora, como que eu faço essa higiene mental? O apóstolo Paulo deu a dica, menina. Deu a dica não, liberou a chave, liberou tudo. Examine o homem a si mesmo. Com qual frequência você tira um tempo para se escutar? Para permitir que a palavra trate as suas mazelas? Com qual frequência que você para ler bons livros? Você já... Olha só, parece simples o que eu tô falando, parece bobeira, mas não é não. Quantas vezes a gente está escutando uma música, antes da música terminar, o que a gente faz? Já pula para a próxima. Eu já me peguei fazendo isso.
Ah, nossa, sabe aquela música bacana? Coloca pra ouvir. Aí tá ouvindo a música, já passa pra outra, já passa pra outra. Por quê? Porque nós não temos esse compromisso, essa responsabilidade com nós, não, com nós mesmas, de escutar, de ser ministradas. Tanto pela palavra, como por pessoas, como oração, de sermos ministradas. Com qual frequência? Então, não existe uma higiene mental, não existe fazer uma limpeza mental sem desacelerar. Sem parar, por quê? Eu tenho que lidar com aquela situação, eu tenho que ver todo dia, eu tenho que passar por isso, eu tenho que lidar com isso. Se eu não paro para todos os dias, se este é o caso, de ter esse contato periodicamente, se você não tem como sair deste lugar, se eu não paro todo dia, se você não se parar todo dia, sabe? E se ouvir e falar, meu Deus, eu tô triste, eu tô isso, deixa eu ser ministrada, deixa eu ler a palavra, deixa eu ler um livro, deixa eu sentar e ouvir uma música até o final. Até o final, menina. Até o final. Fechar os olhos, de fazer algo que você gosta, de fazer um exercício físico, de fazer uma programação e tomar um café. Gente, higiene mental é estilo de vida. Higiene mental é estilo de vida. É um estilo de vida espiritual, um estilo de vida físico. Então, com qual frequência você tira tempo para se escutar? Para analisar o que você está pensando? Quantas vezes você já se pegou assim, meu Deus do céu, não acredito que eu pensei nisso. Mas quantos pensamentos não passam desapercebidos? A gente vai pensando. No final do dia você está tão cheia, tão amargurada, porque você, né, pá. Não, Senhor, pelo amor de Deus, está repreendido. Não, eu não quero pensar nisso. Quantas? Analisar o que você está pensando, os sentimentos que estão te perturbando. Examine o homem a si mesmo. Gente, esse versículo está ligado, presta atenção. O contexto desse versículo está diante da ceia do Senhor. Em tomar a ceia. Que tecnicamente a gente vê como um ato simples, né? Tomar a ceia, analise a si mesmo. Agora imagine nas questões do dia a dia. Imagine nas questões do dia a dia. Não existe higiene mental sem desacelerar. E desacelerar não é trabalhar menos, ou estudar menos, ou ir na igreja menos. Não, minha filha, não é isso. É no meio dessa sua agenda aí, você se acrescentar. Você é a imagem, lembra? De você se colocar nessa lista, mas a gente sempre está no final da lista de afazeres, né? E quando está? Então, se você deseja mudar os reflexos, tá entendendo agora? Se você deseja mudar os reflexos que estão sendo manifestados em você, você vai ter que dar atenção ao que está se passando no seu coração. Porque o coração do homem corresponde ao coração. Lembra que o reflexo que você está vendo é só uma imagem, não é você. Então, se você quer mudar a imagem, você precisa mudar aqui dentro. Mudar o reflexo, não, né? Perdão. A imagem a gente não muda. A gente tem que mudar o reflexo. Então, se você deseja mudar o reflexo que está sendo manifestado em você, você vai ter que dar atenção ao que está se passando aqui dentro. Você precisa perceber o que está provocando esse sentimento em você. Você não está triste à toa. Você não está magoada à toa. Gente, nossa, hoje eu tô assim, estressada, eu tô amargurada. Não é à toa. Tá vindo de algum lugar. Você parou para ouvir? Não, mas tá tudo direitinho. Você foi no ginecologista para ver se os seus hormônios estão em dia?
Gente, nós somos corpo, alma e espírito. Tá cheia de mulher enfiada dentro da igreja, orando, trabalhando para Deus, cuidando do espiritual, e que tá lá, não, eu sou uma mulher de Deus, mas tá toda cheia de tudo quanto é tipo de doença. Diabetes, tá com artrite, artroide, tudo com oide. E a gente tá aplaudindo, tá achando isso lindo. Nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta estar enfiada dentro da igreja, em todo quanto é círculo de oração, cuidando da sua vida espiritual, mas você não está cuidando de você. Você não está cuidando de você. Deixa eu te falar uma coisa. O seu comportamento, as suas atitudes, que são reflexo da sua saúde emocional, que é do seu físico, que não está sendo cuidado, vai desvalidar vai desvalidar toda e qualquer coisa linda que você está construindo lá espiritualmente. Vai desvalidar. Nossa, fulana era de oração, fulana era uma mulher assim tão incrível. Gente, lembra quando eu falei para vocês, semana passada eu comentei aqui com vocês a respeito da mulher que me mandou um testemunho falando, né, da irmã do círculo de oração, uma mulher usada por Deus que surtou dentro da igreja e saiu arrancando as roupas, e aí o povo começou a achar que era demônio, e até hoje a imagem daquela mulher não é a mesma dentro da igreja. Pois é, eu recebi um outro testemunho do Recife, de uma mulher que ela era da igreja, ela era líder, trabalhava na igreja, e um dia ela estava na cozinha. Estava fazendo o almoço. Gente, isso aqui não é historinha, não. São testemunhos. E de repente o marido começou a brigar com ela, e ela ali cortando, e o marido falando, e eles brigando. Ela simplesmente pegou a faca, no ímpeto, pegou a faca e esfaqueou ela mesma. Uma mulher de Deus. Então é o que eu falo. Gente, o que você está buscando, nós somos um equilíbrio, gente. Nós somos um equilíbrio. Se fosse para sermos só um ser espiritual, Deus não tinha nos feito um ser biológico, fisiológico tão incrível que nós somos. Como que nós negligenciamos esse cuidado? Então, nada, aquela mulher espiritual, aquela mulher que está ali orando, pagando preço e tudo mais, minha filha, se tu não cuida do teu corpo, que é o teu ser fisiológico, das suas emoções, a hora que nós somos governadas pelas nossas emoções, vai desvalidar tudo aquilo que você era. Quanto mais humana você é, mais espiritual você é. A tua humanidade é que valida a sua espiritualidade. Porque a sua espiritualidade, aquela vida com Deus que você tem, aquele encontro, aquela intimidade, ela vai refletir para todas as áreas da sua vida. Gente, que contrastes são esses de mulheres que estão enfiadas dentro da igreja, que dizem ser mulheres de oração, que dizem ser mulheres cheias de Deus, mas os seus comportamentos estão negando tudinho que elas estão aí declarando. A tua humanidade é que valida a sua espiritualidade. Porque essa espiritualidade que você tanto fala, ela flui para várias áreas da sua vida. No trato que você tem com as pessoas, nos seus relacionamentos, no cuidado com a sua saúde física, mental. Lembrando que nós estamos falando de controle. Antes que você se ofenda. Controle. Nós vamos falar ainda de como que essas emoções... Enfim, vamos continuar aqui. Então, que influencia no seu carinho, no seu cuidado, na sua cura, né? Ah, eu sou uma mulher de Deus, mas não me relaciono com ninguém, porque antes... Meu Deus! Então, eu não tenho como tratar aquilo que é desconhecido para mim. Então, quais são as chaves? Perceba, discirna e então trabalhe sobre isso. E fechando, a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 22 e 23, um versículo que eu amo.
e que ele é a base da saúde emocional. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Isso aqui já coloca por terra toda e qualquer crença que nós criamos dizendo assim, não, mas eu tô assim por causa disso, aquilo. A Bíblia tá passando a bola para você novamente. A palavra está passando para você a responsabilidade. Tudo bem, eu não estou anulando as decepções que você vive na vida, a Bíblia não está anulando os maus tratos que você vive, as decepções, as traições, os conflitos, ele não está anulando. Mas a Bíblia está dizendo que você e eu somos responsáveis por aquilo que entra, por aquilo que permanece em nós e por aquilo que a gente retira de nós. Por isso que ele está falando, se os teus olhos forem bons, de sorte, que todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas? Ou seja, ele ainda está dizendo que o que você está permitindo entrar dentro de você. Se a luz, porque a gente acha que é ok, que há em ti são trevas, ele ainda está falando assim, quão grande treva será? Ou seja, o estrago é terrível. Então, meninas, fechando aqui hoje, graças a Deus, para semana que vem, nós falarmos sobre outro assunto em relação às emoções. Então, fechando sobre essa live, sobre conhecendo as nossas emoções, você é o resultado daquilo que você está permitindo entrar e permanecer. Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Uau! Amém. Louvado seja Deus, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. Então, compartilhe essa palavra. Muitas pessoas precisam receber essa palavra, serem libertas. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, todas as lives ficam salvas. Todos os meus estudos, é porque não tem capa. Se você entrar aqui no feed, vocês vão perceber que tudo que tem videozinho são os estudos. E eu subo eles para o YouTube. Assim, quando eu termino aqui, eu já subo para o YouTube, porque para assistir novamente, o YouTube é a melhor plataforma, né, meninas? Porque aqui, se você para, volta ao início. Lá não, você pode ir parando e pode ir ouvindo. Amém? Louvado seja Deus. Eu espero que essa palavra te encontre e que você possa ter um tempo para você se escutar agora. E escutar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo pontear, né? Pontear, não, meu Deus. Pontuar. Permita o Espírito Santo pontuar dentro de você aí, ó. O que você está deixando entrar dentro de você? O Senhor começar a te mostrar, filha, é aqui, ó. É aqui que tá. E você falar com Deus, Deus, é aqui que tá doendo. É aqui que tá. Higiene mental. Amém? Glória a Deus, vamos orar pra gente aí, ó. Dar continuidade à correria do dia, né, gente? Tô aqui junto com meu marido numa mudança aqui dentro de casa, arrumando tudinho. Então tem muito trabalho aqui hoje. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã de ouvir a tua palavra. Meu Deus, entra, Senhor, no nosso coração. Mostra-nos, ó Deus, aquilo que está desalinhado segundo a tua palavra. Limpa e lava os nossos olhos, Senhor. Nos dê discernimento para tudo aquilo que nós estamos permitindo entrar, alimentar o nosso coração. Nos ajude a retirar tudo aquilo que não provém de ti. Que olhos espirituais nesta manhã possam ser abertos, que a mente, a compreensão das tuas filhas, ó Deus querido, sejam agora, Senhor, visitados pelo teu Espírito, Senhor. Deus, eu quero aproveitar, Senhor, nesta manhã e ministrar cura sobre as emoções das suas filhas, cura, Senhor, sobre os seus corações, pensamentos. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a examinar a nós mesmas, em ter um relacionamento com a tua palavra, em substituir, Senhor, o nosso vocabulário tão derrotado pela tua palavra que é vitoriosa sobre as nossas vidas. Deus, abençoe aonde esta palavra chegar. Corações possam ser encontrados, vidas possam ser transformadas pelo poder da tua palavra.
É o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu espero vocês terça-feira que vem, tá bom? Hoje foi uma exceção, na segunda-feira. Então, terça-feira que vem, nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos entrar nos tópicos a respeito da nossa saúde emocional, segundo a luz da palavra. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.